Olá, sou a professora Antônia e hoje vamos dar continuidade com o tema O envolvimento do paciente como estratégia de segurança. A Organização Mundial da Saúde definiu 13 áreas de ação no programa da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. A Anvisa, em 1912, ela criou o programa Pacientes pela Segurança dos Pacientes, assegurando assim que a voz do paciente esteja no centro do movimento pela saúde do paciente em todo o mundo. Com isso, ela definiu que o paciente e os seus familiares, participando do seu tratamento, ele vai ter mais autonomia e ser também corresponsável pelo seu tratamento. O projeto Pacientes pela Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, definido pela Anvisa em 1912, ele traz como metas a comunicação e a divulgação do programa e de iniciativas através da publicação de materiais informativos e educativos, folders, panfletos, cartazes, vídeos sobre o tema. E ele trouxe em especial uma cartilha que ele traz em todo o seu contexto o seguinte questionamento. Você sabia que pode colaborar para um cuidado mais seguro e com qualidade nos serviços de saúde? Então, ele traz várias dicas para que o paciente possa estar se questionando a todo momento sobre a sua colaboração no seu próprio tratamento. Então, assim, dentro desses questionamentos, ele traz em relação à identificação, que o paciente deve ficar atento, se o paciente for fazer uma cirurgia, o que o paciente deve estar questionando, em relação à prescrição de uma medicação, que o paciente deve estar questionando. Então, assim, são dicas importantes para que o paciente fique atento e contribua com o seu tratamento, minimizando, assim, a incidência de erros e de eventos adversos. Vamos ver um pequeno vídeo sobre a cartilha de segurança do paciente. Então, gente, com esse vídeo nós podemos ver que com medidas simples, como verificando a identificação, informando sobre os medicamentos que faz uso, sobre as doenças pré-existentes, questionando sobre a lavagem das mãos, a gente pode estar evitando que erros aconteçam durante o tratamento que estamos recebendo ou que um paciente está recebendo. Em relação ao paciente renal crônico, sabemos que os pacientes renais crônicos, eles têm uma dieta limitada, então a ingesta hídrica é limitada, eles têm que ter um controle de potássio, controle de proteína, controle de alguns outros nutrientes também, como sódio. Então, eles têm que ter um controle nutricional rigoroso.
Em relação aos medicamentos, eles não podem fazer uso de todas as classes de medicamento, então eles têm que ter um regime medicamentoso, eles não podem fazer uso de anti-inflamatório de forma indiscriminada, de antibióticos, eles têm que estar tendo esse controle. E os pacientes, quando eles fazem uso da terapia de substituição renal contínua, eles são expostos a diversos riscos, então, por serem múltiplos invadidos, por fazerem uso de anticoagulantes, por fazerem uso de uma água tratada, por fazerem uso, né, da questão do reuso. Então, eles podem estar perguntando, questionando ali em relação ao capilar, se o capilar é o capilar dele mesmo, já que está sendo reutilizado, cadê a identificação desse capilar, se esse capilar foi lavado antes de ser utilizado, porque fica imerso em uma solução de hipoclorito. Então, se foi lavado, eles podem estar fazendo este questionamento, certo? Para poder estar verificando em relação à conduta adequada e diminuindo assim a incidência de erros. Em relação às bases legais, a RDC 63 de 2011, ela traz em relação aos prontuários, que muitos pacientes desconhecem, que o prontuário ele pertence ao paciente e que o paciente tem direito a consultar esse prontuário sempre que necessário, que o prontuário ele deve ser algo que deve ter segredo, né? Deve estar guardado em relação à integridade e confidencialidade, e que ele deve ser também uma responsabilidade dos serviços de saúde, então deve ser uma coisa íntegra, tá? Então, os pacientes muitas vezes não sabem disso e não consultam esse documento, principalmente quando está envolvido aí algum evento, certo? Em relação às recomendações visando o envolvimento do paciente e acompanhante no seu cuidado, a gente deve estar incentivando os pacientes, sobretudo os pacientes com doença renal, a acompanhar e se tornarem parceiros da equipe de saúde, a estar educando esses pacientes e acompanhantes sobre a sua participação no cuidado adequado e seguro, divulgar aos pacientes e acompanhantes as recomendações do projeto Pacientes pela Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, dedicar um tempo para conversar com esses pacientes, para esclarecê-los, para sondar sobre o que é que eles sabem sobre a doença, utilizar uma linguagem de fácil compreensão, falando sobre o significado das palavras para ele, dos termos técnicos, manter um alerta em relação às diferenças culturais, né? Para poder estar se adequando à diferença de cada cultura, preservar o sigilo e a confidencialidade das informações e estimular o paciente e o acompanhante a fazerem perguntas, esclarecer suas dúvidas em relação a um cuidado, um exame que eles possam estar ali recebendo. E a gente deve estar sempre lembrando, ter sempre em mente que o paciente e o acompanhante têm direito a participar do cuidado, que o acompanhante deve ser orientado e preparado para participar dos cuidados juntamente com a equipe de saúde, que a parceria entre a equipe de saúde, o paciente e o acompanhante promove e subsidia o autocuidado, contribuindo para a adesão às recomendações do profissional, principalmente quando é um paciente renal, que é um paciente crônico, que o tratamento é prolongado muitas vezes para a vida toda, então a gente precisa dessa adesão. Valorizar a comunicação com os pacientes, ouvir suas preocupações, viabilizar sua participação ativa no cuidado. A parceria entre a equipe de saúde e o paciente implica em aprendizagem de novas perspectivas e de novos comportamentos para todos os envolvidos. E a parceria contribui para o cuidado seguro, evitando erros, e lembrar que a responsabilidade pela segurança do paciente continua sendo dos profissionais, tá? Que o paciente ele é apenas um corresponsável. Aqui eu finalizo a minha participação nessa disciplina. Quero lembrar a vocês que as atividades já estão disponíveis no ambiente, bem como todo o material para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aqui estão os meus contatos, tá? Boa sorte para vocês, sucesso sempre. Tudo de bom.